Estamos aqui para mais uma aula do curso da ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. E a matéria que nós estamos vendo chama-se História e Geografia Bíblica. Conhecer a história da humanidade, conhecer a geografia bíblica, nos ajuda a conhecer melhor esse livro tão profundo e maravilhoso que é a Bíblia. A Bíblia foi escrita num contexto histórico e num contexto geográfico. Então, nós devemos meditar e conhecer toda a história da humanidade e da geografia. Nós agora, na lição de número 4, iremos falar de mais dois impérios mundiais, o Império Grego e o Império Romano. O Império Grego influenciou a Bíblia, oferecendo a língua grega. Assim, o Novo Testamento foi escrito no grego koiné, o grego popular. E o Império Romano influenciou principalmente o Novo Testamento, porque Jesus, quando nasceu debaixo do Império Romano. Quem dominava a Palestina nessa época era o Império Romano. Nós já falamos de 6 impérios mundiais. Começamos com o Egito, o Império Egito. O Egito é uma das primeiras nações citada logo em Gênesis, quando Abraão desceu ao Egito. Falamos do Império Assírio, nunca confunda Síria com Assíria. Síria fica ao norte de Israel e a capital é Damasco. A Assíria fica mais ao norte ainda cuja capital é Nínive, junto ao rio Tigre. Então nós temos o Império Egípcio, que fica ao sul de Israel, o Império Assírio, o Império Babilônico, o Império Medo-Persa. A própria Esther foi rainha na Pérsia. Então, o Império Medo-Persa. Agora, hoje vamos falar, e aí nesse momento, lição 4, do Império Grego e Império Romano. Na lição 3, nós falamos do Império Babilônico, que teve uma duração pequena, 70 anos, e o Império Medo-Persa, que teve uma duração de 200 anos. Agora, o Império Grego, que vai ter outra influência de quase 200 anos, e o Império Romano, quase 500 anos de domínio. A cada império que aparece, nós podemos olhar no mapa e vamos ver que o Império Persa, que estudamos na lição 3, teve um grande domínio. Agora, o Império Grego vai ter um domínio maior ainda, uma extensão maior de terra. Alexandre o Grande conquistou boa parte da terra e esse é o Império Grego. E quando nós falarmos do Império Romano, vamos ver que a extensão do Império Romano é ainda maior em todo o território da Palestina, norte da África e todo o que nós conhecemos hoje como Europa. Então, o Império Romano era o império do Novo Testamento. Então, nós vamos estudar isso e compreender essa história. Vamos começar, então, lição de número 4. Você que é aluno, essa será uma longa lição, tem 38 páginas aí no curso da ETAD, e vamos falar dos impérios gregos e romanos. Uma das belíssimas epístolas que Paulo escreveu foi a epístola aos Romanos. Horácio, esse lapidar comentário sobre a Grécia subjugada, não é? Subjugou o seu feroz vencedor, introduziu as artes do agreste Lácio. Esta é uma verdade que jamais poderá ser contestada. Então nós vamos ver na heróica e mítica Grécia será vencida pela rude e pragmática Roma. As letras do primeiro, contudo, serão a alma da literatura da segunda, da eloquência e da poesias latinas. Haverá uma só inspiração, o estilo sublime sempre elevado dos helenos.
ou seja, da cultura grega, e da arte romana. Ático também seria o toque, Roma seria Atenas do Tibre. A Grécia não recolheria os seus atributos apenas em Roma. Haveria de cobrar pesados impostos culturais, até mesmo o Médio Oriente. Aqui todos se fariam seus tributários, infelizmente, até os filhos de Israel. Com os helenos, ou seja, os gregos, os filhos de Israel, teria um dos seus mais traumáticos choques culturais. No auge dessa luta, chegou inclusive a imaginar que um dia a religião hebraica seria exoneravelmente subvertida pela cultura helena. No decorrer daqueles poucos séculos, contudo, verificou que, em vez de ser extinta pela cultura grega, a religião dos patriarcas e dos profetas se utilizaram desta para espalhar sua mensagem até os confins da terra. A tradução do Antigo Testamento para a língua grega, chamada Septuaginta, e o Novo Testamento, que foi escrito originalmente em grego, mostra que essa cultura e esse idioma da Elade chegaram nos mais distintos rincões deste mundo. Roma, locuta, causa finita, a frase repetida enfaticamente por muitos oradores para mostrar a prepotência dos tiranos, é de autoria de Agostinho e foi proferida como um daqueles sermões que levava seus ouvintes não apenas à contemplação estética, mas principalmente à reflexão espiritual. Se fôssemos traduzir, buscaríamos essa versão. Roma falou, não se discute mais. Roma locuta, causa finita. O grande doutor da igreja, Agostinho, estava certo ao retratar assim o império que foi predito pelo profeta Daniel. Roma seria o quarto animal feroz, assombrou o mundo devido à sua força, determinação, notadamente inflexibilidade de administração que impunha aos vencidos. Simbolizado profeticamente pelo ferro da estátua que Daniel viu em sonhos e que vira o rei Nabucodonosor, o Império Romano conquistou e subjugou muitos reinos, povos e nações. Do Ocidente ao Oriente, o peso de seus punhos era conhecido e proverbial. Jamais houvera um reino tão poderoso, tão extenso, e a simples menção do seu nome era mais que suficiente para expandir as fronteiras que se estendia da Europa, passando pelo norte da África e até a Mesopotâmia. Roma foi aquele animal feroz e indomável visto pelo profeta. Depois disso, eu continuava olhando nas visões de noite, e eis aqui um quarto animal terrível, espantoso e forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava os pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Daniel, capítulo 7, verso 7. A história de Roma e Israel espreitam-se em Jerusalém e descobre-se na eternidade. Afinal, foram os romanos que destruíram a amada Sião e executaram o Cristo de Deus na cruz. No julgamento das nações, é profético que Roma será tratado com severidade pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nessa lição, nós vamos estudar a Grécia, o berço da civilização ocidental. Vamos falar de Alexandre Magno, Alexandre o Grande, e o fim do Império Grego. Vamos falar qual é a relação entre os gregos e os judeus. Vamos também falar dos Ptolomeus, que dominaram o Egito, e os Seleucidas, que dominaram a Síria. Vamos falar do Império Romano, depois da conquista da Palestina, a ascensão de Herodes o Grande, que era o imperador, o rei
da terra de Israel quando Jesus nasceu. O imperador era Augusto César. Vamos falar de Tito e o fim do Império Romano. Tito, o grande general que destruiu a cidade que Cristo havia profetizado. Então, há muitas coisas a aprender aqui e há muitas coisas que nós podemos entender com relação à história. Vamos começar com Grécia. Texto 1, você que é aluno da idade deve acompanhar na página 3, texto 1, Grécia, o berço da civilização ocidental. Para onde eu vá, a Grécia me fere. Esse é o desabafo de Georges Seferis, dá uma exata dimensão da influência grega na civilização ocidental. Como não ver a Grécia no Ocidente? Desde Roma até a menor das nações ocidentais, sente-se a presença grega no estilo dos poetas, na eloquência dos oradores, na lógica dos filósofos, no método dos cientistas, na nomenclatura dos mais diversos ramos de saber, nos modelos que nos são impostos, nas artes que repousam nos museus, nas praças e ruas. Até o cristianismo, a cultura grega está presente. O idioma do Novo Testamento é o grego. O grego era também o idioma dos primeiros teólogos cristãos. Se houve algum método na elaboração das dogmáticas, esse foi emprestado dos gregos. As teologias sistemáticas que saem a lume todos os anos têm como base e modelo o grego. Como podemos observar, até no cristianismo temos a Grécia a ferir-nos. Não resta a menor dúvida de que a Grécia é o berço da civilização ocidental. Sem ela, inexistiria hoje o Ocidente, como o conhecemos. Nesse sentido, a Grécia foi um grande milagre, como escreveu Renan, pois eis que ao lado do milagre judeu vinha colocar-se para mim o milagre grego. Uma coisa que só uma vez existiu, que não se tinha visto nunca, que não mais se voltará a ver, mas cujo efeito durará eternamente. Quando falamos teologia, estamos falando uma palavra grega, theo, Deus, logia, palavras ou estudo, é o estudo da palavra de Deus. Vamos falar também da filosofia. Filo quer dizer amante, sofia, sabedoria. A pátria da filosofia, a Grécia, discorrendo sobre a contribuição dos gregos no saber humano, Érico Veríssimo não poupa reconhecimentos. Érico Veríssimo diz, foram eles os primeiros a criar um vocabulário adequado ao jogo de ideias abstratas. Tudo isso sem perder o gosto pelos aspectos visíveis e plásticos do mundo, realizando uma façanha maior e mais importante que a dos navegadores do futuro, desvendadores de novos continentes, os helenos, descobrir o homem e o valor do espírito e assim legar à posteridade a ciência, a filosofia, a literatura, a arte, a tragédia, o diálogo, a democracia, em suma, o humanismo. Amantes da liberdade e acostumados com discussões ao ar livre, os gregos levaram as bases da nova civilização. Eles discutiam racionalmente todos os assuntos pertinentes à polis, ou à cidade. Deleitavam-se em perquirir e problemizar. Sua maior ambição era se fazerem amigos da sabedoria. Assim, nasceu a filosofia, sob essa atmosfera propícia ao desenvolvimento do espírito, surgiram grandes gênios como Tales, Empedocles, Pitágoras, Sócrates, Platão, Aristóteles
e outros vultos de igualmente célebres. Os gregos ensinaram o mundo a pensar. O genial escritor francês Anatole France, ciente dessa dívida para com a gente mediterrânea, confessa: os gregos, a quem devo tudo, a quem gostaria de dever mais, pois o que sabemos de razoável sobre o universo e o homem vem-nos deles. Como surgiu, porém, esse magistral país chamado Grécia? Conheçamos um pouco da sua história. Vamos aos exercícios. Marque C para certo e E para errado. 4.1. A presença da cultura grega pode ser reconhecida hoje, por exemplo, na eloquência dos oradores, no método do cientista, na nomenclatura dos mais diversos ramos do saber e nas artes em geral. A expressão está certa. Pode colocar C para certo. 4.2. O cristianismo recebeu também forte influência da cultura grega, a começar pelo idioma do Novo Testamento. Certo, novamente. O Novo Testamento foi escrito no grego. 4.3. Os gregos costumavam discutir todos os assuntos pertinentes à polis, polis quer dizer cidade, de forma racional. Certo também. Então, todas as expressões aqui, 4.1, 4.2, 4.3 estão certas. Vamos para o texto 2, continuando, falando da Grécia como berço da civilização ocidental. A história da Grécia. A Grécia antiga era dividida em cidades-estados. Sem coesão política administrativa, esses diminutos países alimentavam constantemente desinteligência, como, por exemplo, as repetidas guerras entre Esparta e Atenas. Pareciam povos completamente estranhos, se não fosse a cultura, a língua e a religião. Todavia, quando o perigo ameaçava os gregos, firmavam grandes alianças, indo-se, porém, as ameaças, iam-se também aquelas alianças. O século V a.C. marca o auge da Grécia, sobre a era de Péricles, que ao assumir o comando político de Atenas, patrocinou generosamente os mais diversos empreendimentos culturais. Brilhante orador e possuidor de um invulgar gênio administrativo, transformou a capital da Ática na mais importante cidade do mundo, Atenas. Em meio a tão viçosa democracia, despontaram os filósofos, surgiram também os escultores, apareceram os pintores, apresentaram-se os dramaturgos, nasceram os poetas, levantaram-se os arquitetos, firmaram-se os médicos e demais homens da ciência. Jamais os helenos voltariam a presenciar tão grandes avanços e glórias. Não seria exagero se disséssemos que todos os progressos da humanidade foram semeados nessa época. Para só germinar e frutificar quase 2.500 anos depois. No século seguinte, os gregos tornaram-se alvo de intenções hegemônicas de Filipe II da Macedônia, e a geografia da Grécia favorecia as incursões dos adversários, como eles sonhavam com o Império Universal. A geografia da Grécia. A Península Grega era o cenário perfeito para o desenvolvimento das atividades mentais e sociais. A Grécia Antiga constituía-se praticamente de uma península localizada no sudeste da Europa. O país era banhado por 3 mares, a leste pelo mar Egeu, ao sul pelo mar Mediterrâneo e a oeste pelo mar Jônico. A Macedônia ficava ao norte. Nos primórdios, o território grego era conhecido como Acaia.
A região ocupada por Atenas, nessa época, era denominada Ática. Toda recortada por mares, a Grécia era cercada por muitas ilhas e ilhotas, até nos dias de hoje. A natureza prodigiosa, a Helade com inúmeras montanhas e abruptos declives. Negava-lhe, porém, rios caudalosos e planícies extensas. Por causa da sua paupérrima hidrografia, os gregos só cultivavam sementes que resistiam aos longos estios e às altas temperaturas. Prémidos pela inclemência do clima e pela pobreza de seu solo, os gregos puseram-se a sonhar com outras terras e a vislumbrar novos horizontes. E assim começou a sua diáspora, que duraria do século XII ao século VI a.C. Fundaram os gregos colônias nas ilhas do Mar Egeu, do Mediterrâneo e do Negro. Instalaram-se na Ásia Menor, colonizaram o sul da Itália e o norte da África. E em Massília, território hoje ocupado pela França, estabeleceram várias aldeias. A partir do VI século antes de Cristo, a história da Grécia entrelaça-se da Macedônia, que sob a roupagem helena quase conquistou toda a terra. A geografia da Macedônia. A Macedônia limitava-se ao sul com a Grécia, ao leste com o Mar Egeu e com a Trácia ao norte, com os montes balcânicos ao oeste. Eu vou mostrar um pequeno mapa aqui da Macedônia para que você tenha ideia do território grego, onde que era, né? E aqui a Macedônia, aqui é a Cássia, aonde estava a cidade de Coríntio, Atenas, né? Olha o Mar Egeu, o Mar Adriático, a Grécia é cercada por essa região aqui que nós encontramos, tá bom? Nesse mapa aqui. Falando ainda com a Trácia e a Ilíaco, atualmente o território Macedônia é ocupado pela Grécia, que é também chamado ex-Iugoslávia, atualmente formado por 6 países independentes e 2 regiões autônomas: Eslovênia, Croácia, Bósnia, Herzegovina, Montenegro, Vojvodina, Sérvia, Kosovo e Macedônia desde 2002, Bulgária, Albânia e pela Europeia da Turquia. O país é uma vastíssima e fértil planície cercada de altas montanhas. Na Macedônia ficava a cidade de Filipos, onde o evangelho seria pregado. Paulo também escreveu uma carta aos filipenses. Pela primeira vez que Paulo chegou em Filipos, chegava o evangelho em território europeu. Filipos ganhou esse nome em homenagem a Filipe II, pai de Alexandre. Dessa região, a mensagem de Cristo estendia-se por toda a Europa, alcançando milhões de almas gregas. O apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo, a partir dessa base missionária, passaria a cumprir o derradeiro item da grande comissão: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Levar o evangelho até os confins da terra foi ainda da Macedônia que Alexandre Magno também saiu para conquistar o mundo. A ascensão da Macedônia. Limitando-se ao sul com a Grécia, estava a Macedônia, destinada a dominar e a liberar o domínio heleno no mundo. Seus habitantes, à semelhança dos gregos, era de origem indo-europeia. A cultura macedônia era, contudo, bem inferior à grega. Os macedônios eram tidos como incivilizados e bárbaros em relação aos gregos. Foi na Macedônia que nasceu Filipe II, pai de Alexandre. Na página 7, você vai poder contemplar um mapa da
Macedônia, da Acácia ao sul, da Lídia, toda essa região que os gregos conquistaram. E pode ver a expansão do Império Grego, que vai se estender da Macedônia até a Ásia, chegando até a Índia. Há um mapa aí para o aluno que está nos acompanhando. E caso você não tenha esse mapa, eu também posso lhe revelar o mapa aqui, olha. Olha a conquista do Império Grego. Todas essas terras foram conquistadas pelos gregos, não é? Capturado então por um grupo de gregos em meados do século VI a.C., ou IV a.C., Filipe II, o enriquérrimo macedônio, foi levado a Tebas, onde assimilou rapidamente as artes bélicas da Grécia. No exílio, elaborou audaciosos planos, modernizar os exércitos da Macedônia e unir todos os gregos sob seu comando. Sua grande obsessão era subjugar o Império Persa, que então dominava o mundo. De volta à sua terra, expandiu suas pretensões hegemônicas. Em tempo recorde, transformou as forças armadas macedônias em uma eficaz e formidável máquina de guerra. Ato contínuo pôs-se a dominar as cidades e estados gregos primeiro. Entretanto, quando estava prestes a inseminar suas realizações militares, Filipe II foi assassinado. O deslance ocorreu durante as núpcias de sua filha e às vésperas de colocar seus exércitos na Ásia Menor. Recolhido então prematuramente, deixaria essa singular tarefa para seu filho, Alexandre III, o Alexandre o Magno, o Alexandre o Grande. Vamos para os exercícios. Nos exercícios, nós vamos marcar a alternativa correta. 4.4. Formada por cidades e estados, a Grécia Antiga enfrentou guerras civis recorrentes à iminência do perigo, levava as cidades a se unirem, passando o perigo, retornava às desavenças. Exemplo disso, letra C, Esparta e Atenas, a guerra dos Espartos e Atenas. Até um filme, Os 300, né, que eram Esparta e Atenas. 4.5. O apogeu da Grécia deu-se no século V, durante o comando de Péricles, que, entre inúmeros feitos, conseguiu. Aqui a resposta correta é letra B, transformar a capital da Ática na cidade mais importante do mundo, Atenas. Letra B. Entre os ofícios que surgiram do desenvolvimento da democracia grega, podemos destacar, aqui todas estão corretas, filósofos, escultores, pintores, dramaturgos, poetas, arquitetos, médicos e cientistas. Todas estão corretas. Vamos para 4.7. As terras gregas, conhecidas nos primórdios como Acaia, eram banhadas pelo Mar Egeu ao leste, Mar Mediterrâneo ao sul, Mar Jônico ao oeste. Todas estão corretas. Pode marcar que todas estão corretas. 4.7. Vamos ao texto 3. Alexandre Magno e o fim do Império Grego. Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, é descrito como um dos maiores gênios militares de todos os tempos. Nascido em 356 a.C., desfrutou de uma primosa educação, tendo Aristóteles como seu preceptor, professor. Aos pés do filósofo, o príncipe macedônio universalizou-se. Passou a contemplar a humanidade como uma só família. Essa família, porém, haveria de ter um único guia. Quem? Ele, Alexandre o Grande.
conquistador inato e guerreiro audacioso, Alexandre pôs-se a subjugar a terra. No verdor dos seus 20 anos, obrigou os gregos a acatar-lhe a autoridade. Com um exército de 40.000 homens, marchou em direção aos persas, ostentando o ímpeto próprio de grandes capitões. Enfrentou Dario Codomano, que apesar de sua descomunal guarnição de 800.000 soldados, foi obrigado a reconhecer a supremacia do mandatório macedônio. Alexandre o Grande dizia: eu não troco um dos meus soldados por 1.000 de qualquer outro exército. Olha só, com 40.000 homens, venceu 800.000 soldados. Após destruir o poderio persa, Alexandre prosseguiu conquistando ocidentes e orientes. Ao chegar ao rio Hindu, na Índia, foi convencido por seus homens a retornar à terra natal. Cansados, almejavam rever a Grécia, repisar a Macedônia e aquecer-se no próprio lar. Percebendo que o ânimo do seu exército estava comprometido, Alexandre resolveu voltar ao ponto de partida. O retorno, no entanto, foi dolorosamente penoso, sendo obrigado a suportar a escassez de água e o racionamento de pão. Os desertos sem fim, as planícies que se confundiam com o horizonte, os vales desconhecidos e hostios fizeram com que esse regresso muitos macedônios e gregos tombasse. Ao chegar à Babilônia, Alexandre foi recebido como um deus. Tributaram-lhe inúmeras honrarias e fizeram-lhe oferendas. Parecia não haver ninguém mais glorioso do que o príncipe macedônio. Os dias vindouros, contudo, revelariam a verdade. O filho de Filipe II não passava de um homem de carne e osso, sujeito aos caprichos da natureza e limitado pelos absolutos desígnios de Deus. Alexandre o Grande morreu repentinamente de febre em 323 a.C., na cidade de Babilônia. Consigo também morreu o sonho de se economizar todo aquele pedaço do mundo. Caía o bravo príncipe em um palco onde tantos acontecimentos vultuosos haviam sido representados por assírios, caldeus, persas e agora por ele, o grego, o macedônio Alexandre. Seu império não lhe resiste à morte. Conforme profetizou Daniel, as possessões alexandrinas são repartidas entre os mais ilustres militares gregos. Ouça o que Daniel disse em Daniel 11:4. Mas no auge, o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora de seus descendentes. Será arrancado para os 4 ventos do céu. Daniel falou certamente. A Lísmico coube a Trácia, uma parte da Ásia Menor. Com a morte de Alexandre, seu reino foi dividido em 4 generais. A Lísmico coube a Trácia, a parte da Ásia Menor. A Cassandro ficou a Macedônia e a Grécia. A Seleuco ficou a Síria e o Oriente. E a Ptolomeu, o Egito. Em conformidade com a palavra do Deus de Israel, o Império Grego fora dividido em 4. Desfazia-se o sonho pan-helenístico. O que vai ser importante para nossos estudos bíblicos, os Seleucidas na Síria e os Ptolomeus no Egito, porque bem no meio desses dois se encontra a Palestina. Portanto, ora a Terra Santa pertencia à Síria, ora pertencia ao Egito. São chamados na Bíblia o Reino do Norte e o Reino do Sul. As realizações de Alexandre. Uma das maiores realizações de Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, foi a difusão da cultura grega
em âmbito universal. Tão magnífico empreendimento facilitaria séculos mais tarde a propagação do Evangelho, considerando que o apóstolo Paulo, em suas viagens missionárias, não encontrou qualquer dificuldade em se comunicar com os gentios, em virtude do koiné, que era o grego comum, haver se tornado a língua franca de todos os povos mediterrâneos. Sem saber, os helenos deram a substância contribuição ao plano de salvação elaborado por Deus e durante aqueles séculos posto em prática. Além disso, Alexandre ajudou a difundir também a filosofia, a ciência, as artes, as literaturas gregas. Foi esse grande capitão que surgiu a chamada cultura helenística, definida como conjunto das ideias e costumes da Grécia clássica. O fim do Império Grego. Arruinado pelas disputas internas, chegou o fim do glorioso Império Grego. Em seu lugar levantou-se o terrível e assombroso animal visto por séculos antes, Daniel 7:7. De acordo com a visão do profeta, o Império Romano seria diferente de todos os outros. Conquistaria a terra, esmagaria as nações. Sob o peso de Roma, Israel viveria uma das suas maiores angústias. Na página de número 78, você vai encontrar um mapa aqui do Império e da expansão do Império Grego. E depois todo esse território que pertencia ao Império Grego, que é todo esse território aqui, se você não tem o mapa aí, todo esse território agora passou, e com uma extensão muito maior, ao Império Romano. Vamos aos exercícios e depois falamos mais do Império Romano. Marque-se para certo e para errado. Alexandre Magno nasceu em 256 a.C. Está errado. Não foi 256 a.C., foi, na verdade, 356. Então, está errado e desfrutou de primorosa educação com o preceptor e filósofo Pitágoras. Outro erro dessa expressão. O filósofo que ele estudou foi Aristóteles, não Pitágoras, e nasceu em 356 e não 256. A expressão aqui está errada. Aos 20 anos, Alexandre impôs aos gregos sua autoridade e com um exército de 40.000 homens marchou em direção aos persas, enfrentando Dario e seus 800.000 soldados. Certo. Em Babilônia, Alexandre Magno foi recebido com repulsiva hostilidade. Errado. Ele foi recebido como um deus na Babilônia. Apesar de todo o Império Alexandrino, o Império Grego não resistiu à morte de seu comandante e teve suas terras divididas, conforme registra as Escrituras em Daniel, capítulo 11, verso 4. Certo. Um dos maiores realizações de Alexandre Magno foi a difusão da cultura grega em âmbito universal, o que facilitou século mais tarde a propagação do Evangelho por meio do koiné, o grego comum. Está certo. 4:12 certo, 4:11 certo, 4:10 errado, 4:9 certo e 4:8 errado. Vamos para o texto de número 4. Vamos falar a influência entre os gregos e os judeus. De acordo com alguns historiadores, o contato de Alexandre Magno com os judeus foi rápido e emocionante. O cronista hebreu Flávio Joséfo nos narra esse encontro. Dario, tendo sabido da vitória obtida por Alexandre sobre seus generais, reuniu todas as forças para marchar contra ele. Antes que se tornasse o senhor de toda a Ásia, depois de ter passado o Eufrates e o Monte Tauro, que está na Cilícia, resolveu dar-lhe combate. Quando Sanabalete viu que se aproximava de Jerusalém, disse a Manassés que cumpriria sua promessa logo que Dario tivesse vencido Alexandre, pois ele
e todos os povos da Ásia estavam convictos de que os macedônios, sendo em tão pequeno número, não ousaria combater contra o formidável exército dos persas. Mas os fatos mostraram o contrário. A batalha travou-se. Dario foi vencido com graves perdas. Sua mãe, sua mulher e seus filhos ficaram prisioneiros e ele foi obrigado a fugir para a Pérsia. Alexandre, depois da vitória, chegou à Síria, tomou Damasco, apoderou-se de Sidom e sitiou Tiro. Durante o tempo em que ele estava empenhado nessa empresa, escreveu a Jado, grão sacrificador dos judeus, pedindo-lhe 3 coisas: auxílio, comércio livre com seu exército e o mesmo auxílio que lhe dava a Dario, garantindo-lhe que, se fizesse, não teriam do que se arrepender, por ter preferido a sua amizade à dele. O grão sacrificador respondeu-lhe que os judeus tinham prometido a Dario, com juramento, jamais tomar armas contra ele, e isso não podiam fazê-lo enquanto ele vivesse. Alexandre ficou tão irritado com essa resposta que mandou dizer que logo que tivesse tomado Tiro, marcharia contra ele, com todo o seu exército, para ensinar-lhes a todos a quem é que devia guardar um juramento. Atacou Tiro com tanta força que dela logo se apoderou. Depois de ter regularizado todas as coisas, foi sitiar Gaza, onde Baemes governava em nome do rei da Pérsia. Voltemos, porém, a Sanabalete. Enquanto Alexandre ainda estava ocupado no cerco de Tiro, ele julgou que o tempo era próprio para realizar o seu intento. Assim, abandonou o partido de Dario e levou 8.000 homens a Alexandre. O grande príncipe recebeu muito bem e disse então que ele teria um genro de nome Manassés, irmão do grande sacrificador dos judeus, que vários daquelas nações se tinham juntado a ele pelo afeto que lhes tinha, a quem ele desejava construir um templo perto de Samaria. Que sua majestade disso poderia tirar grande vantagem, porque assim dividiria a força dos judeus e impediria que aquela nação pudesse se revoltar por inteiro e causar dificuldade com seus antepassados tinham feito aos reis da Síria. Alexandre consentiu no seu pedido, mandou que se trabalhasse com incrível diligência na construção do templo e constituiu Manassés, grão sacrificador. Sanabalete sentiu grande alegria por ter granjeado tão grande honra aos filhos que ele teria de sua filha. Morreu depois de ter passado 7 meses junto de Alexandre no cerco de Tiro e 2 no de Gaza. Quando esse ilustre conquistador tomou essa última cidade, avançou para Jerusalém, e o grão sacrificador Jado, que bem conhecia a sua cólera contra ele, vendo com que todo o povo em tão grave perigo, recorreu a Deus. Ordenou orações públicas para implorar o seu auxílio e ofereceu-lhe sacrifícios. Deus apareceu em sonhos à noite seguinte e disse para espalhar flores pela cidade, mandar abrir todas as portas e revestir todos os seus hábitos pontificiais com todos os sacrificadores também assim revestidos, e todos os demais vestidos de branco ao encontro de Alexandre, sem nada temer do soberano, porque ele os protegeria. Jado comunicou com grande alegria a todo o povo a revelação que tivera, e todos se prepararam para esperar a vinda do rei. Quando se soube que já estava perto, o grão sacrificador, acompanhado pelos outros sacrificadores e por todo o povo, foi ao seu encontro com essa pompa tão santa e tão diferente das outras nações, até o lugar denominado Safa, que em grego significa mirante, porque de lá se pode ver a cidade de Jerusalém e o templo. Os fenícios e os caldeus que estavam no exército de Alexandre não duvidaram que na cólera que ele achava
contra os judeus, lhe permitiria saquear Jerusalém e daria um castigo exemplar ao grão sacrificador. Mas aconteceu justamente o contrário, pois o soberano apenas viu aquela grande multidão de homens vestidos de branco, os sacrificadores revestidos com seus paramentos de linho e o grão sacrificador com seu efode de cor azul, adornado de ouro, e a tiara sobre a cabeça, com uma lâmina de ouro sobre a qual estava escrito o nome de Deus. Aproximou-se sozinho dele, adorou aquele augusto nome e saudou o grão sacrificador, a qual ninguém havia saudado. Então os judeus reuniram-se ao redor de Alexandre e elevaram a voz para desejar toda a sorte de felicidade e de prosperidade. Mas os reis da Síria e os outros grandes que o acompanhavam ficaram surpresos de tal espanto, que julgaram que ele havia perdido o juízo. Parmênio, que gozava de grande prestígio, perguntou como ele era adorado em todo o mundo. Adorava o grão sacrificador agora dos judeus? Não é a ele, o grão sacrificador, que eu adoro, respondeu Alexandre, mas a Deus de quem ele é ministro. Pois quando eu ainda estava na Macedônia, eu imaginava como poderia conquistar a Ásia. Ele me apareceu em sonhos com esses mesmos hábitos e me exortava a nada temer. Disse-me que passasse corajosamente o estreito do Helesponto e garantiu-me que ele estaria à frente de meu exército e me faria conquistar o império dos persas. Eis porque jamais tenho visto antes a ninguém revestido de traje semelhante aos quais com que ele me apareceu em sonho. Não posso duvidar de que foi por ordem de Deus que empreendi essa guerra. E assim vencerei a Dario, destruirei o império dos persas e todas as coisas suceder-me-ão segundo meus desejos. Alexandre, depois de ter respondido a Parmênio, abraçou o grão sacrificador e os outros sacrificadores, caminhou depois no meio deles até Jerusalém, subiu ao templo, ofereceu o sacrifício a Deus da maneira como o grão sacrificador lhe dissera que deveria fazer. O soberano pontifício mostrou-lhe em seguida o livro de Daniel, no qual estava escrito que um príncipe grego destruiria o império dos persas, e disse que não duvidava de que era ele quem a profecia fazia menção. Alexandre ficou muito contente. No dia seguinte, mandou reunir o povo e ordenou que dissessem seus favores, desejava receber dele o grão sacrificador. Respondeu que lhe suplicava permitir viver segundo suas leis e as leis dos seus antepassados, a isentá-lo no 7º ano do tributo que lhe pagariam durante os outros. Ele concedeu-lhe também, porém, pedidos que os judeus que moravam na Babilônia e na Média gozassem dos mesmos favores. Ele prometeu com grande bondade e disse que se alguém desejasse servir seus exércitos, ele permitiria viver segundo a sua religião, observar os seus costumes. Assim, vários se alistaram a ele. Como vemos nessa lição, a morte de Alexandre o Magno, o Império Grego, foi repartido entre 4 generais: Cassandro, Licímaco, Ptolomeu e Seleuco. Ambiciosos, autocoroaram-se e trataram de solidificar seus reinos. Os interesses, muitas vezes, entrouxavam-se ocasionalmente em guerras. Tais reinos subsistiram até a ascensão do Império Romano. Vamos para os exercícios do texto 4. Marque C para certo e para errado. O contato de Alexandre Magno com os judeus foi prolongado e marcado por grande rivalidade, de acordo com alguns historiadores. Errado. O contato foi amigável.
O cronista Flávio Joséfo relata que Alexandre Magno escreveu a Jado, ao grão sacrificador judeu, para pedir auxílio, comércio livre, o mesmo favor que dava Dario da Pérsia, recebendo, porém, uma resposta negativa. Certo. Após a morte de Alexandre, o império foi dividido entre os generais Cassandro, Lísimaco, Ptolomeu e Seleuco. Certo. Pode pôr certo na 4:15. Texto de número 5. Vamos falar dos Ptolomeus e os Seleucidas. Os Ptolomeus governaram no Egito e os Seleucidas na Síria. No meio se encontra a terra da Palestina, ou a Terra Santa. Então, nesse texto, vamos falar das crônicas ptolomaicas e seleucidas e o relacionamento com Israel. Os Ptolomeus. Sobre a égide dos Ptolomeus, o Egito experimentou um grande progresso. Sua poderosa e ágil marinha transformou no mais poderoso reino grego. Apesar da política agressiva da Síria, conseguiu manter sua supremacia até o século II a.C., quando da ascensão da dinastia ptolomaica havia na florescente Alexandria uma grande colônia judaica. Para se saber o quanto era importante a cidade, basta ler um pequeno verso de Constantino Cafasses. A cidade que é mestre, a pan-helênica cimeira, em qualquer arte ou ciência, a mais sábia, a primeira. Alexandria. Os Ptolomeus permitiram aos dispersos de Judá o cultivo de suas tradições e a adoração a Jeová. Filadelfo chegou a encomendar aos eruditos hebreus a tradução do Antigo Testamento para a língua helena, ou seja, o grego. A versão composta em primoroso e escolreiro grego é conhecida como Septuaginta. Em Alexandria, os judeus foram ainda autorizados a construir um templo para magnificar o Deus de Israel. Ventos da destruição e morte, entretanto, acabaria com aqueles grandes remansos. Tudo aconteceu aos meados do século III a.C., com a ascensão de Ptolomeu IV, conhecido como Filopator. Esse rei descendente de uma campanha militar de grande envergadura contra Antíoco, o Grande, com o objetivo de reconquistar a Judéia. Depois de haver derrotado os sírios, entrou ele triunfalmente em Jerusalém. Não satisfeito com o sucesso e com a recepção, pôs-se a urdir um sacrilégio, ou seja, violar o santo templo. Descobrindo seu intento, os judeus prostraram-se à porta da casa do Senhor e, com incontido fervor, começaram a gritar e protestar contra a pretendida intrusão. Severamente pressionado, Filopator conteve-se e não adentrou ao santuário. Todavia, a partir daquele momento, passou a devotar incontrolável ódio pelo povo de Israel. De volta ao Egito, começou a perseguir os judeus. A partir daí, o reino ptolomaico passou a perder sua importância. O cenário político do Oriente Médio seria doravante dominado pela Síria. Os Seleucidas. A Síria. A Síria experimentou invejável prosperidade sob o reino dos Seleucidas. Com um formidável exército, interpôs as intenções imperialistas dos Ptolomeus. Num período intertestamental, ou seja, entre o Antigo e o Novo Testamento, era a potência que desenhava e redesenhava os mapas e demarcava as fronteiras do Médio Oriente. Porém, devido à pretensão de helenizar a Judéia, sofreria grande oposição por parte dos judeus. O Império Seleucida é chamado em homenagem a Seleuco, seu fundador. Os 3 primeiros monarcas seleucidas mantiveram trato amigável com os judeus. Apesar de suas intenções hegemônicas, Antíoco III foi aclamado como libertador pelos filhos de Israel.
quando seus eventuais ímpetos expansionistas seriam devidamente e energeticamente refreados mais tarde por Roma. Antíoco III é substituído por seu filho, Antíoco Epífanes, que, movido por um ódio que beirava até a loucura, perseguiu os judeus violentamente. Qual o motivo de sua desafeição? Segundo Flávio Joséfo, ele foi induzido a agir de forma insana ao ver frustrado seu plano de helenizar a Judéia. Contumaz e já à beira do delírio, entrou em 169 a.C. na cidade de Jerusalém e profanou o Santo Templo. Antíoco Epífanes IV é chamado de o anticristo do Antigo Testamento. Ele cumpriu a desolação da qual profetizou o profeta Daniel. No lugar santíssimo, sacrificou uma porca, desprezou o Deus de Israel e enalteceu os ídolos gregos. Inconformados, os judeus, sob a liderança dos macabeus, se rebelaram e humilharam o agressor no ano 167 a.C. A reforma ou a revolta macabeia é uma das mais belas páginas da história da nação judaica. Vamos para os exercícios. Assinale com X a alternativa correta. Os Ptolomeus assentiram que os dispersos de Judá instalados em suas terras cultivassem suas próprias tradições e adoração a Jeová. Filadelfo chegou a encomendar aos hebreus, letra B, a tradução do Antigo Testamento para a língua helena, ou seja, o grego. Letra B, em meados do século III a.C., desencadeou um período de grandes batalhas entre Ptolomeus e Seleucidas, com o objetivo de reconquistar a Judéia. A campanha militar foi desencadeada por Ptolomeu IV, letra A, conhecido também como Filopator. Ptolomeu IV, conhecido como Filopator. Um desmedido ódio pelo judeu passou a ser devotado pelo comandante Ptolomeu, quando, ao entrar triunfalmente em Jerusalém, foi impedido, letra A, de violar o Santo Templo, 4:18. 4:19. Ao ver frustrado o plano de helenizar a Judéia, encheu-se de ódio e perseguiu violentamente os judeus, e em 169 a.C. entrou em Jerusalém e profanou o Santo Templo, sacrificando uma porca no lugar santíssimo. Letra B, Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes é considerado o anticristo do Antigo Testamento. Vamos para o texto 6, o Império Romano. O Império Romano que vai dominar a Palestina, e quando Jesus nasce debaixo do domínio do Império Romano. Vamos começar com a história de Roma. Enquanto Alexandre Magno conquistava o Oriente, esmagava a então invencível Império Persa, uma aldeia fazia-se povoado e já ganhava áreas de cidades em contornos de país, incomodava os seus poderosos vizinhos. Diz a lenda que a aldeia foi fundada por Rômulo e Remo. Segundo Virgílio, seus habitantes descenderam dos valentes troianos que haviam enfrentado os gregos na guerra de cobiça de Paris provocara. Com a destruição de Troia, um passado que só a poesia testemunha, Enéas decidiu andejar até o ocidente. Já no Latínium, que serviria o berço de seus filhos, sepultou o corpo do pai, dando início, assim, à pátria dos romanos. De humilde e desprezível começo, Roma foi ampliando suas fronteiras, estendeu sua influência no século III a.C.,
ela já era senhora de toda a Península Itálica. O povo romano é o resultado do caldeamento de vários grupos étnicos. Os indo-europeus, por exemplo, foram em sucessivas levas fixando seu território, ora miscigenando aos etruscos, ora aparentando-se com os gregos, ora alinhando-se com os gauleses. Desse cadinho racial, o contrário do que diz a mitologia, surgiu o homem romano, que era consciente do papel que teria de desempenhar no concerto das nações. Levou seu povo a expandir-se além do Eufrates. Durante a Primeira Guerra Púnica, de 264 a 241 a.C., os romanos venceram os cartaginenses e se apossaram das ilhas sicilianas, já fortalecidos e, tornando-se temerosos, anexaram a Córcega e a Sardenha e derrotaram os gauleses no Vale do Pó. Nas duas últimas guerras púnicas, Roma derrotou o brilhante general cartaginês Aníbal, pondo termo à incômoda e até exclusiva grandeza de Cartago. Neta Kemp de Manen explica as consequências desse primeiro sucesso romano. Essas guerras lançaram as sementes da conquista da bacia ocidental, posto que Felipe V da Macedônia havia ajudado Aníbal e Antíoco o Grande da Síria lhe havia concedido asilo depois de sua derrota. Felipe V foi vencido e os esforços de seu filho Perseu para vingar a derrota fracassaram. Diante dessa demonstração do poder de Roma, quase todos os príncipes do Oriente optaram por reconhecer sua supremacia e aliar-se à potência superior. Antíoco, o Grande, havia sonhado com a conquista da Grécia, porém foi vencido pelos romanos na Batalha de Magnésia, e a seu neto Antíoco Epifânios, que se havia proposto agregar o Egito aos seus domínios, bastou uma repreensão de Roma para que desistisse. Havia uma outra escaramuça depois dos meados do século II a.C. Porém, naquela época, todo mundo teve de reconhecer a supremacia da República Romana. Quanto à geografia, é difícil tratar os limites do Império Romano. Ele foi se expandindo, mantinha incontáveis províncias na Europa, Ásia e África. Foi o mais poderoso reino da terra que surgiu. Sua presença era sentida por todas as partes do globo terrestre. Podemos ter uma ideia aqui no mapa da grandeza do Império Romano, o quanto ele conquistou. Nos tempos da sua maior extensão territorial, informa-nos John Davis, o Império Romano media 3.000 milhas de leste a oeste e 2.000 milhas de norte a sul, uma população de 120 milhões de habitantes. Olha a grandeza novamente desse grande império, o Império Romano. Vamos falar agora do legado de Roma. Os romanos foram chamados para civilizar o mundo. Desta vocação não podia surgir, como bem demonstrava Virgílio: Tu, ó romano, lembra-te de reger os povos sob o seu governo. Serão estas as tuas artes: impor um regime de paz, poupar os vencidos e sujeitar os soberbos. Enquanto os gregos legaram a base da sociedade ocidental, os romanos deixaram toda a sua estrutura. Se os gregos ensinaram a pensar, os romanos nos forçaram a agir. Se com a Grécia fomos induzidos a contemplar o mundo, com Roma fomos constrangidos a ordenar juridicialmente a sociedade, as nações e relação entre os povos,
Os romanos nos transmitiram como herança um colossal monumento jurídico que foi sendo esculpido através de sua experiência privada e pública. Além da base legal para a sociedade, os romanos deixaram ainda os princípios de administração pública, a engenharia diversificada, a prática, o exercício da política exterior fundada no pragmatismo, a disciplina das forças armadas e a urbanização das cidades. Tudo isso vem dos romanos. A implacabilidade do gênio romano. Não obstante tão inestimáveis legados, não podemos esquecer dos crimes e barbarices praticadas pelos romanos, que em nada diferia dos babilônicos. Apesar de ouro que os tipificavam, não passavam de um indomável leão. Em nada os romanos eram diferentes dos persas, que embora simbolizado pela prata na estátua de Daniel, eram na verdade um urso faminto. E em nada também era diferente dos gregos, não obstante o bronze, que representava aquele leopardo que de veloz impetuosidade estraçalhava as suas presas. Roma não era diferente. Tinha o orgulho de Babilônia, a voracidade da Pérsia, a avidez pela conquista da Grécia. Ajunte tudo isso num gênio romano e temos um terrível e espantoso animal. Daniel, capítulo 7, verso 1 a 7. Não se trata de exagero. Vejamos um insuspeito testemunho de um ilustre historiador romano a respeito da truculência romana. Escreve Tácito em sua Vida de Agrícola. Os romanos, rapinadores da terra, depois que devastaram tudo e não sobraram mais terras, já prescrutaram o mar. Também avarentos, se o inimigo é rico, arrogante, se é pobre, nem o Oriente nem o Ocidente os terá saciado. Sós entre todos os mortais cobiçam com amor igual as riquezas e a pobreza. Arrancar, trucidar, raptar, chamam como falso nome império, onde fazem o deserto paz. Foi com esse povo implacável que os filhos de Israel começaram a lidar a partir do ano 63 a.C. Roma chega a Jerusalém. Ao entrar em Jerusalém, no ano 63, o general romano Pompeu deparou-se com uma Judéia já bastante enfraquecida em consequência de várias disputas internas. Depois de um brilhante e glorioso começo, a família Macabeia, esquecendo-se do exemplo de Judas e de Simão, passou a fazer manobras escusas para se manter no poder. Todavia, por causa de sua política, que já não levava em conta o bem comum, a preservação da verdadeira religião do Antigo Testamento, a dinastia esmoniana, como também eram conhecidos os descendentes dos Macabeus, caiu nas garras de uma ambiciosa e malvada família edomeia, de onde viria um voraz e feroz governante, Herodes o Grande. Pompeu encontrava-se no Oriente Médio para conter as esposíssimas mitríades do rei do Ponto. Com um sonhado construtor um grande império, tensionava conquistar a Ásia Menor e a Judéia, e assim minar a posição romana nessa área tão estratégica. Preocupada, Roma entregou a Pompeu a missão de conter Mitridates, mas que o bravo e nobre romano não sabia era que, além dessa tarefa, bem mais árdua, significava ou esperava. Grande estrategista, Pompeu venceu o rei Mitridates para que salvar o que lhe sobrara do exército. Refugiou-se na Armênia, onde reorganizou e tentou tomar a Síria. Por seu turno, o general romano não se dá por rogado. Intervém mais uma vez e infringe ao rei do Ponto uma derrota irrecorrível. Satisfeito com o desempenho do seu brilhante capitão, Roma designou Pompeu para governar as províncias da Ásia. Foi nesse posto
que ele recebeu Aristóbulo e Alexandre, disputando ferrenhamente o trono da Judéia. Ambos submeteram a arbitragem. Os judeus, porém, não querem ser governados, nem por Aristóbulo, nem por Alexandre. Se o primeiro era ruim, o segundo não era bom. Que decisão tomar? Como desejasse impor os judeus um rei Tietere, Pompeu optou pelo partido que mostrava mais sucessivo às manobras de Roma. A escolha recaiu sobre Hircano, cujo caráter era débil e a vontade inexistente. A decisão de Pompeu desagradou profundamente Aristóbulo, que revoltou e passou a arquitetar planos de vingança. Respaldado por Roma, Hircano assumiu o poder e introduziu o exército romano em Jerusalém. Aristóbulo encerrou-se no Santo Templo com 12.000 partidários, recusando a sair. Buscava apoderar-se do maior símbolo da religião judaica, o templo. Roma, porém, não poderia tolerar semelhante insubordinação. Após examinar detidamente a questão, Pompeu decidiu tomar o santuário. A luta estendeu-se por todo o recinto. Os mortos multiplicavam, trazendo ignomia ou vergonha à casa de Deus. Já sem esperança, Aristóbulo conseguiu fugir, mas os homens de seu exército foram implacavelmente aniquilados. O general romano adentrou o templo, dominou os últimos resistentes e violou o lugar mais sagrado do templo, o Santo dos Santos. Esperava, quem sabe, deparar-se com segredos étereos e célicos mistérios. Contemplou, porém, um singelo altar, cuja glória residia no nome do Santo de Israel, e naqueles símbolos já tão desgastados pela iniquidade dos filhos de Jacó. A partir daí, a Judéia tornou-se província romana, sendo obrigada a sujeitar-se aos mais absurdos caprichos desses novos senhores. Haja visto que houve durante o primeiro triunvirato, Crasso, para exibir seus méritos militares, declarou guerra aos partos e, para financiar tão arranjada campanha, confiscou 10.000 talentos de ouro dos tesouros do Santo Templo. Apesar da fabulosa soma, não é bem sucedido, perdeu a guerra e a vida. Vamos para os exercícios, marque C para certo e E para errado. Roma passou a ampliar suas fronteiras e estender sua influência, não obstante o começo humilde. No século III a.C., toda a Península Itálica já estava sob seu poder. Está certo a 420. Contrariando a mitologia, é fato que o povo romano é resultado de vários grupos étnicos, como indo-europeus, etruscos, gregos e gauleses. Certo, pode colocar certo. Segundo John Davis, nos tempos de sua maior extensão territorial, o Império Romano alcançou a marca de 120 milhões de habitantes. Certo. De acordo com o texto, com os gregos, o mundo aprendeu a pensar, com os romanos a agir, com a Grécia foi induzida à contemplação e em Roma constrangida a ordenar judicialmente ou juridicamente a sociedade. Certo. 424. Diferente do orgulho do Império Babilônico, da voracidade do persa e da avidez do grego por conquistar o Império Romano, apresentou-se dócil e conciliador, conforme Daniel 7, 1 a 7. Errado, né? Roma não foi dócil, Roma foi o pior império que já apareceu em termos de dominar os povos. 425. O embate empreendido por Roma em Jerusalém culminou com Aristóbulo encerrando no Santo Templo com 12.000 partidários, multiplicando os mortos e a ignomia na casa de Deus. Certo, certo. Vamos agora para o texto 7. A ascensão de Herodes o Grande. De manobra em manobra,
Herodes o Grande conseguiu dos romanos o governo e o trono da Judéia. A carreira desse Idumeu teve início quando ele tinha apenas 15 anos. Cruel e sanguinário, não tolerava que sua autoridade fosse questionada. Prendia, desterrava, matava. Tão maquiavélico era Herodes que fácil e rapidamente ganhou a confiança dos mandatários de Roma. Nas situações mais adversas, mostrava habilidade e astúcia. Sua administração evidenciava grande competência. Todavia, quem lhe ameaçasse o trono não hesitava matar e assassinar. Assassinou os próprios filhos e já no final mandou executar a esposa, Mariana, a última representante dos nobres macabeus. Em 37 a.C., o trono da Judéia já era todo seu. Um dos seus últimos desatinos foi a matança das crianças inocentes de Belém, com a intenção de destruir a vida do infante Jesus. Dizem os historiadores da época que deixaram de registrar o infanticídio de Jerusalém, pois era pouco representativo diante dos outros crimes que Herodes praticou. Depois de tantas sandices, o perverso Idumeu morreu em meio a atrozes sofrimentos. Teve suas entranhas consumidas por vermes. Um de suas maiores obras foi a ampliação e embelezamento do Templo de Jerusalém. Apesar disso, os judeus não conseguiram esquecer de suas barbaries e selvagerias. Certa vez, o imperador Augusto afirmou preferir ser o porco de Herodes a ser um de seus filhos. O governador Pilatos. Das autoridades romanas enviadas à Judéia, vamos destacar apenas duas. Uma que foi responsável pela morte de Jesus e a outra pela destruição de Jerusalém. Estamos falando de Pôncio Pilatos, responsável pela morte de Jesus, e do general Tito. No próximo texto vamos falar mais, que responsável pela destruição do templo. Pôncio Pilatos assumiu o governo da Judéia no ano 26 depois de Cristo. Nomeado por Tibério, sua administração foi tumultuada e cheia de agitações. O historiador e filósofo hebreu Filo, escrevendo sobre o quinto governador romano da Judéia, taxava-o de rígido e teimosamente severo, de disposição sempre pronta a insultar os outros, era ainda excessivamente iracundo. O mesmo cronista refere-se a alguns subornos e ultrajes, brutalidades e assassinatos cometidos pelo representante de Roma. Pertencendo à ordem equestre, ou à classe média superior romana, Pilatos dispunha de amplos poderes na Judéia. Seu aparato militar era tão formidável quanto seu poder tirânico. Tinha autoridade para prender, matar e suspender qualquer pena capital. As vestes sacerdotais ficavam sob sua custódia e só entregava ao sumo sacerdote por ocasião dos festivais. Quão escrupuloso era Pilatos! Certa ocasião mandou trazer a Jerusalém os pendões estandartes romanos como figura do imperador. Não suportando tamanha afronta, os israelitas começaram a gritar e a protestar até as imagens serem retiradas da cidade santa. Lento para entender os costumes judaicos, doutra feita confiscou dinheiro do templo para construir um aqueduto em Jerusalém. Os protestos gerados por causa disso foram também violentos, contribuindo para comprometer a sua administração. A perversidade de Pilatos, contudo, escondia um caráter fraco e uma vontade débil. Estava mais interessado em agradar o imperador do que lutar pela justiça e a verdade. Daí a sua pergunta ao Senhor Jesus: o que é a verdade? Quão ambígua foi a sua atitude quanto ao julgamento do Filho de Deus, buscando adular os líderes judaicos
consentiu na morte do Salvador, mesmo contrário à advertência de sua esposa. Pilatos sabia que Jesus era inocente, mas mesmo assim o entregou à morte. Depois de muita desventura e já pressionado pelo imperador Gaio, Pilatos viu-se forçado ao suicídio. Segundo uma lenda, no inferno está a lavar as mãos continuamente, mas não consegue se livrar do carmesim, do sangue do Cordeiro de Deus. O início das angústias de Israel. Ao rejeitar Cristo como Messias de Israel, os judeus disseram: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Mateus capítulo 27, verso 25. Tão duras palavras foram pronunciadas diante de Pôncio Pilatos, que pelo menos a aparência pretendia indultar o Senhor Jesus. Aproveitando-se da anistia que era concedida por ocasião da Páscoa, todavia os judeus optaram pela libertação de um homicida, Barrabás, entregando o Senhor da vida à morte. Com essa escolha, os filhos de Abraão escreveriam o mais triste e trágico capítulo de sua história. O sangue do Nazareno cairia sobre eles, caluniando com a destruição e culminando com a destruição de Jerusalém e do Santo Templo no ano 70. Nessa época, o cristianismo já havia alcançado longínquos rincões do Império Romano. A religião do Nazareno já havia conquistado considerável território, inclusive a orgulhosa e sanguinária cidade de Roma. Na Judéia, enquanto isso, israelitas eram obrigados a suportar toda a sorte de arbitrariedade dos romanos. O governador Gésius Florus, por exemplo, assumiu o poder com o espírito eivado de preconceitos contra as coisas judaicas. O carrasco, como era conhecido, quebrantou as leis mosaicas e desrespeitou e publicamente as mais caras tradições do povo de Israel. Por esse procurador, os hebreus não passavam de um bando de fanáticos e desequilibrados. Em Cesareia, os gregos, vendo a forma como Florus tratava os judeus, puseram a persegui-lo com redobrado fervor. Os israelitas não podiam sequer adorar a Deus em frente à sinagoga. Os gregos também, de estarem dispersos, promoviam tumultos, impedindo a realização dos ofícios. Uma delegação judaica chegou a ser enviado a Gésius Florus para pedir proteção, mas o governador romano ordenou a matança dos judeus. A notícia da aflição dos israelitas de Cesareia chegou a Jerusalém, causando profunda comoção. Os zelotes entraram em ação, iniciando guerrilhas contra as forças romanas. A situação deteriorou-se quando Florus exigiu 17 talentos de ouro que se encontrava no templo, e a partir daí o conflito alastrou. O governador da Síria, Césius Gallus, foi a Jerusalém para investigar as causas do levante. Sua presença, todavia, provocou um profundo mal-estar. Acolitado pelo poderoso exército romano, foi obrigado a bater em retirada. Envergonhado, refugiou-se em território sírio. Iniciou assim a Guerra dos Judeus. Entusiasmados com as primeiras vitórias, os nacionalistas judeus se prepararam para os combates. Inicialmente, apenas os pobres compunham os quadros da resistência. Todavia, embalado por sucesso, os ricos e nobres passaram a atacar com igual ímpeto o exército romano. O historiador Flávio Josefus, de origem aristocrata, diz que os combatentes, com desenrolados combates, bandeou-se para o inimigo. O imperador Nero foi notificado do levante da Judéia, quando se encontrava na Grécia assistindo os Jogos Olímpicos e participando de refreadas festas. Para sufocar a rebelião, enviou à Judéia um dos seus mais competentes militantes, Vespasiano. Estrategista de incomparável grandeza, o general começou a assolar os revoltosos cidade após cidade. Quando se preparava para sitiar Jerusalém,
foi chamado às pressas à capital do império para suceder o imperador Nero. Vamos aos exercícios. Assinale com X a alternativa correta. Proveniente da Idumeia, Herodes o Grande, que assenhorou-se do trono e do governo da Judéia, iniciou sua carreira com a idade de, letra A, 15 anos, quando Herodes começou. Entre inúmeros desatinos, Herodes decretou a matança dos inocentes em Belém. Seu intento era particularmente a morte de um infante, a saber, letra B, Jesus Cristo. Ele queria matar o Cristo. 4:28, um dos marcos da administração da Judéia por Herodes foi em relação ao templo de Jerusalém por meio de, aqui, sua ampliação e embelezamento. Letra C, sua ampliação e embelezamento. Herodes ordenou que o templo fosse ampliado e embelezado. Pilatos e Tito foram autoridades romanas na Judéia responsáveis pelos seguintes fatos. Aqui, letra A, a morte de Cristo, Pilatos, e a destruição de Jerusalém. Letra A. Vamos para o último texto dessa lição. Essa lição é bastante longa. Tivemos 8 textos, cobrimos a história do Império Grego e agora estamos falando do Império Romano e de Tito, vamos falar de Tito ao fim do Império Romano. A tarefa de sitiar e tomar a cidade santa foi entregue a Vespasiano, ao seu filho Tito. Quando Vespasiano voltou para suceder Nero, entregou ao seu filho essa determinação. O general, agora Tito, lançou sobre Jerusalém no ano 70 da nossa era, destruiu o templo. O historiador israelita Simon Budonou narra-nos com vivas cores como a mais amada das cidades judaicas foi destruída. Vejamos. A fome se alastrava cada vez mais por Jerusalém. Os cereais armazenados já tinham se esgotado. Havia muito tempo. Os ricos entregavam suas propriedades e os pobres seus últimos pertences em troca de um pedaço de pão. Histórias terríveis se gravaram na memória do povo a respeito dos acontecimentos daqueles dias. Marta, a abastada viúva do sumo sacerdote Jesus ben Gamaliel, e cuja passagem, quando se dirigia ao templo, se estendia outrora. Precioso tapete se via agora na contingência de aliviar sua fome com restos recolhidos nas ruas. Outra mulher rica, levada pela fome, degolou o próprio filhinho para comê-lo. As ruas estavam repletas de cadáveres e de gente desfalecida, e não havia tempo para enterrar os mortos. Os cadáveres, espalhados por toda parte, empesteavam o ar. A fome, a epidemia e as setas do inimigo provocaram a ruína das fileiras dos defensores, mas os que ainda resistiam não perdiam as esperanças. Este heroísmo e pertinácia do povo assombrou até os heróicos romanos. Finalmente, eles dirigiram suas maquinações de assédio contra as fortificações do templo. Quando os romanos tomaram a Torre Antônia, descobriram repentinamente as peças muliárias que circuncidavam o templo, e como se fosse impossível derrubá-las, Tito ordenou que se incendiasse os portões exteriores, dos quais partiu uma série de colunas que chegaram até o próprio templo. Os guerreiros judeus lutaram como leões, e cada passo para o templo custava ao inimigo rios de sangue. De repente, um soldado romano agarrou um lenho ardente e lançou ao interior do templo através de uma janela. As portas de madeira das salas do templo se inflamaram e logo todo o templo se achava envolto em chamas. Tito, que se dirigiu imediatamente para o lugar atingido, proferiu aos soldados em altas vozes a ordem de sufocar o incêndio
e salvar o esplêndido edifício. Mas devido ao estrépito ensurdecedor das construções que caíam, os gritos desesperados sitiados e o ruído das armas, tornou-se impossível perceber a voz do chefe. Os enfurecidos romanos lançaram sobre as câmaras, não afetadas ainda pelo fogo, com o fim de roubar os tesouros ali acumulados, mas somente puderam penetrar pisando os cadáveres dos guerreiros judeus que lhe opunham uma grande resistência no meio das labaredas. Então, os vencedores deram livre expansão à sua cólera. Velhos, mulheres e crianças foram assassinados sem compaixão. Muitos hebreus encontraram a morte na chama, as quais, precipitadamente, valentemente, o templo, orgulho da Judéia, transformou-se num montão de escombros, sendo destruído na mesma data, 9 e 10 de Uan, em que fora destroçado antigamente o primeiro templo por Nabucodonosor. Dos objetos contidos no templo, só permaneceram intactos o candelabro, a mesa sagrada e um rolo da Torá. Tito ordenou levá-los e conservá-los como lembrança de seu triunfo. Com a ruína de Jerusalém, desmembrou-se por completo o Estado judeu. Essa luta tão singular na história, luta entre um Estado minúsculo e o império mais poderoso do mundo, absorveu uma infinidade de vítimas. Cerca de 1 milhão de judeus pereceu na guerra com os romanos entre o ano 66 e 70. E uns 100 mil foram feitos prisioneiros. Desses cativos, alguns foram mortos, outros enviados a trabalhos forçados, outros vendidos como escravos nos mercados da Ásia e África. Mas os mais fortes e belos ficaram para lutar, como fera nos circos romanos, e acompanhar Tito em sua solene entrada em Roma. Sempre que Tito celebrava o aniversário de seu pai e de seu irmão, organizava jogos militares e lutas de gladiadores, nos quais se arrojavam muitos judeus às feras do circo para destroçassem, divertindo assim o público. Para comemorar a vitória de seus exércitos, o imperador Vespasiano ordenou a cunhagem de moedas especiais que estampavam uma mulher acorrentada à seguinte expressão: Judéia cativa, Judéia vencida. Poucos anos após a queda de Jerusalém, judeus e romanos voltaram a se enfrentar. O indescritível combate foi travado em Massada, mostrando mais uma vez a audácia e coragem e a resistência judaica. Proferiu se autodestruir ao entregar ao opressor. A partir de então, os imperadores romanos começaram a lutear toda a Judéia. Os terrenos não vendidos eram doados aos amigos do império. O Império Romano e os cristãos. Em virtude de não possuir um forte caráter proselitista, o judaísmo era tolerado em todo o Império Romano. A religião mosaica limitava-se aos seus fiéis e raro eram seus prosélitos. Por isso, as autoridades permitiam o funcionamento de sinagogas e escolas hebraicas. Em relação ao cristianismo, porém, não havia a mesma tolerância, devido ao seu espírito missionário. Eis porque a religião do Nazareno foi desde o seu nascedor implacavelmente perseguida. O governo romano via o cristianismo como uma grave ameaça às suas instituições, mas que o Império Romano desconhecia era o campo da batalha do Evangelho, achava-se em plano espiritual e não na arena política. Os cristãos pregavam o Evangelho, era porque era recebido de seus senhores expressas ordens. Antes da sua ascensão, Jesus ordenara: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado.
e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus 28, 18 a 20. No momento em que antecederam a sua ascensão, o ressuscitado fez as mais altas recomendações. Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. A partir desse momento glorioso e memorável, inicia-se uma luta mortal entre o reino de Deus e o principado das trevas. Quantas foram as perseguições dos imperadores romanos em relação aos cristãos? Nada, porém, conseguiram barrar o magnífico avanço da igreja. O número de mártires aumentava dia após dia. As arenas eram juncadas de corpos dos santos. O Coliseu se ensanguentava. Nada, entretanto, detinha o evangelho, que de glória em glória mostrava o seu poder inexpugível. Exército, escritor do século II, narra como perverso sanguinário Nero tratou os cristãos, acusados de haver incendiado Roma. Alguns foram vestidos com pele de animais ferozes e perseguidos pelos cães até serem mortos. Outros foram crucificados, outros envolvidos em panos alcatroados e depois incendiados ao pôr do sol, para que pudesse servir de luzes iluminar a cidade durante a noite. Nero cedia aos seus próprios jardins para essa execução e apresentava ao mesmo tempo alguns jogos de circo, presenciando toda a cena vestido de carreiro, indo uma vez a pé no meio da multidão, outra vendo espetáculo do seu carro. Sobre o governo de Nero, mandou incendiar a capital do seu império e covardemente culpou os cristãos. Pereceu o apóstolo Paulo diante de Nero. Foi o primeiro imperador romano a perseguir os cristãos. Os servos de Cristo foram perseguidos pelo Império Romano por quase 300 anos. Todavia, o próprio sangue demonstrava a irresistível força profética e declaração que o Senhor Jesus fizera em Cesareia. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O fim do império. Depois de séculos de sanguinante devassidão e ferrenha tirania, chegou o fim do Império Romano. A soberba e permissividade haviam tirado do povo romano a fibra de seus antepassados, a coragem de seus patriarcas. Enquanto isso, os inimigos, angariados por Roma, fortaleciam e prevaleciam para deitá-la em terra. Em 476 depois de Cristo, os bárbaros invadiram Roma, fazendo-a desaparecer assim o mais extenso e poderoso dos reinos humanos. No entanto, segundo profetizara Daniel, o Império Romano ressurgirá com grande poder no tempo do fim para dar suporte político e religioso à besta e ao falso profeta. Sua duração, porém, será efêmera e prerrogativa do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores destruir o Império Romano definitivamente. Muito bem, vamos agora para os exercícios. Assinale com X a alternativa correta. Segundo o historiador israelita Simon Dubonal, a ruína de Jerusalém desmembrou por completo o Templo de Jerusalém. Letra A, o Templo de Jerusalém. O imperador romano Vespasiano mandou cunhar moedas especiais com a expressão letra C, Judéia cativa, Judéia vencida. Alguns anos depois da invasão de Jerusalém pelo general Tito, judeus e romanos enfrentar-se-iam novamente, dessa vez em Massada, quando a resistência judaica preferiu autodestruir a entregar-se. Letra B, autodestruir a entregar. Foi um suicídio em massa, em Massada. Devido ao seu espírito missionário, o cristianismo era visto pelo governo romano, letra A, com grave ameaça às suas instituições.
letra A. Revisão da lição. Marque-se para certo e para errado. Numa atmosfera propícia ao desenvolvimento do espírito, nasceu a filosofia na Grécia, que deu ao mundo gênios como Tales, Pitágoras, Sócrates, Platão e Aristóteles. Certo? A história da Grécia entrelaça-se da Macedônia a partir do quarto século a.C., certo? A difusão da cultura grega por Alexandre Magno facilitou séculos depois a propagação do Evangelho, visto que o Koiné se tornara a língua franca dos povos mediterrâneos, certo? Por não resistir à morte de seu mandatário, Alexandre Magno, o Império Grego, foi repartido em 4 generais, conforme profetizara Daniel, certo? 438. Os primeiros monarcas seleus mantiveram um trato amigável com os judeus, errado. Sob o comando do general Pompeu, a Judéia tornou-se província romana, ficando sujeita a absurdos caprichos dos novos senhores, como Crasso confiscou 10.000 talentos do templo. Certo, 439, certo. Os judeus foram perseguidos ferrenhamente pelos gregos na Judéia e pelos romanos em Cesareia. Certo. O cristianismo era visto pelo império da mesma forma que o judaísmo, por não possuir caráter proselitista, limitando ambos aos seus fiéis. Errado. O cristianismo foi perseguido enquanto o judaísmo era permitido. 441, errado. 442, última. Conforme profetizou Daniel, o Império Romano ressurgirá no tempo do fim para dar suporte político e religioso à besta e ao falso profeta, mas será destruído definitivamente pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Certo. Vamos agora para o teste de número 2, lição 3 e 4. Englobamos o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego e o Império Romano, que é a imagem de Daniel, né? Do livro de Daniel. Agora nós vamos para o teste 2. Teste 2 da prova, não é? Teste de número 2. Então, são 16 questões do teste 2. Todo teste são 16 questões. Cada questão vale 4 pontos. Então, vamos lá. De colônia comercial da Suméria, Babilônia tornou-se a metrópole da crescente fértil e, aqui a resposta certa é letra C, a primeira letra C, uma das 7 maravilhas do mundo no tempo de Nabucodonosor, falando da Babilônia. Então, a primeira, letra C, uma das 7 maravilhas do mundo no tempo de Nabucodonosor. Vamos para a segunda pergunta. Estabelecido o Império Babilônico, haveria ainda defrontação com um antigo adversário. Letra A, o Egito. O Egito. Terceira, aniquilada pela Síria, Babilônia, sob o comando de Nabucodonosor, iniciou sua reconstrução e, letra B, edificou um muro em todo o seu perímetro, tornando fortaleza inexpugnável. Letra B. Terceira, letra B. Quarta, detentora de acurado sistema judiciário, a cultura babilônica realizava casamentos com base em um contrato. Esse documento era regulamentado pelo, letra B, Código de Hammurabi. Código de Hammurabi. Há paralelos entre a lei mosaica e o Código de Hammurabi. Letra B. Quinta, agora é para pôr certo ou errado. Deus permitiu a ascensão da Babilônia com o fim de reprimir a crueldade assíria, a impenitência das nações do crescente fértil. Prova de que se interessa e intervém na história dos povos. Certo, letra A, certo, a quinta. Sexta, as profecias de Jeremias vaticina sobre o fim do reino de Judá e a recomendação do profeta ao rei judeu era que se rebelasse contra a soberania babilônica. Errado. Jeremias aconselhou o rei a se submeter, por isso ele foi considerado um traidor e foi perseguido Jeremias. Então a sexta está errada.
Sétima, uma das imposições de Nabucodonosor era fazer de Joaquim, rei judeu, um mero vassalo. Foi a remessa de pesados impostos regularmente à Babilônia. Certo. Sétima está certo. Oitava, a ira do rei Nabucodonosor fez sitiar Judá, deportar o rei Joaquim e a nobreza judaica para a Babilônia, incluindo o profeta Daniel e seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Certo, oitava letra A, certo. Nono, antes de sua ascensão como potência mundial, a Pérsia era um estado vassalo da Média, sob grandes conflitos para disputar a herança indo-europeia e criação de cavalos. Errado. Pode pôr errado, nono está errado. À frente do Império Persa, Ciro tornou-se célebre por sua liberalidade, espírito universal e por permitir aos povos tributarem e cultivar seus valores nacionais e religiosos. Certo. A décima está certa. 11ª. A política empregada por Ciro, rei persa, aos filhos de Judá, foi a de permitir que retornasse à sua terra e mais adiante conseguisse reconstruir o templo e os muros de Jerusalém. Certo. A 11 está certa. Letra A. 12. A potente mão de Deus estava por trás de toda a generosidade de Ciro no trato com os judeus, que inclusive devolveu tesouros do templo levados para a Babilônia. Certo. 12ª, certo. 13ª, a inegável influência da Grécia no Ocidente, nas artes, nos diversos ramos do saber e também do cristianismo a considerar como idioma do Novo Testamento é o grego. Certo. 13ª, certo. Vamos para a 14ª, só resta 3. É correto afirmar que a Grécia é o berço da civilização ocidental e que foram os gregos que ensinaram o mundo a pensar. Certo. Letra A, certo. O auge da supremacia da grega sobre o mundo ocorreu no 5º século a.C., sob a era de Péricles, que patrocinou diversos empreendimentos culturais ao assumir o comando político de Atenas. Certo. 15ª certa. E a última pergunta. Conhecendo nos primórdios como Acaia, o território grego favorecia geograficamente atividades mentais e sociais e era uma península banhada pelo mar Egeu, Mediterrâneo e Jônico. Certo. Certo também. Então, a 16ª certa. Muito bem, com isso concluímos o teste 2, lição 3 e 4. Lição 4 foi muito extensa, mas era bastante texto e cobrimos bastante história do Império Grego ao fim do Império Romano. Que Deus te abençoe. Vamos orar agradecendo a Deus por mais uma aula da Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus, ETAD. Pai querido, graças te damos por tudo que pudemos estudar e aprender, e que a nossa mente e o nosso coração sempre esteja aberto para aprender tudo aquilo que tem a ver com a Tua Palavra. Te agradecemos pela história e porque o Senhor é também o Senhor da história dos povos. Em nome de Jesus, te louvamos e te bendizemos. Amém. Deus te abençoe. Espero que você tenha gostado da história e da geografia da Bíblia, que te ajuda a entender melhor a Bíblia e tudo aquilo e quanto sangue foi derramado para que chegássemos a esse livro maravilhoso chamado Bíblia. Deus te abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém. Até a próxima aula, que será a lição 5 e lição 6 do curso da ETAD, História e Geografia Bíblica.